Muito bem, feliz manhã para todos aqui em Goiânia, Goiás, Avenida Goiás. Estou aqui para proclamar o Evangelho, a Palavra de Deus, Yehoshua, o Mashiach, a qual você chama de Jesus Cristo, mas o nome dele em hebraico é Yehoshua Mashiach. Ele disse em Marcos 16, versículo 15: ide por todo mundo e proclamai o Evangelho. E já vai 2000 anos da graça, da nova aliança, do Novo Testamento na terra. Muitos e muitos homens de Deus foram enviados às nações para pregar o Evangelho. Primeiro Paulo, o 12º apóstolo. Todo mundo sabe que Judas Iscariotes traiu Yehoshua por 30 moedas de prata. Em Atos capítulo 1, a igreja primitiva escolheu Matias no lugar de Judas Iscariotes. Porém, a escolha de Deus foi diferente dos apóstolos. Deus escolheu Paulo com um evangelho diferente de Pedro. Pedro pregava o evangelho da circuncisão, observância do sábado, a realização da circuncisão, pagamento de dízimos, porque Pedro ficou com o evangelho da circuncisão para as 12 tribos de Israel. Porém, Paulo, em Gálatas 2, diz que o seu evangelho, confiado a ele por uma visitação, um encontro com Yehoshua em Atos capítulo 9, quando ele era Shaul de Tarso, indo para Damasco para prender os cristãos. Então, em Atos 26, versículo 14, uma luz mais poderosa do que o sol encontrou Shaul de Tarso. Ele disse: Shaul, Shaul, por que você me persegue? Eu sou Yehoshua. Dali em diante, ele se tornou um instrumento, um vaso escolhido de Deus para levar o nome que salva, Yehoshua Mashiach. Você fala Jesus Cristo, mas o correto é Yehoshua, porque o hebraico não tem a letra J. São 22 letras no alfabeto hebraico e o J não aparece ali. A letra J ainda vai fazer 500 anos. Ela começou em 1524 com Jean Jorge Tricino, núncio, embaixador do Vaticano a serviço do Papa Leão X, o mesmo que tentou queimar Martim Lutero na fogueira, a serviço do Papa Clemente VII e Paulo III. Jean Jorge Tricino alterou a fonética do I para J. Antes, todos chamavam o Filho de Deus de Jesus no latim, Jesus no grego. Agora todo mundo chama de Jesus, mas o nome que salva, de Atos capítulo 4, versículo 12, está de volta. É Yehoshua em hebraico. Não existe a letra J no alfabeto hebreu. Não é Jerusalém, é Yerushalayim. Não é Jonatas, é Yonatan. Não é Judá, é Judá. Não é Jacó, é Yaakov. Nem mesmo a cidade de Jericó no hebraico chama Jericó, é Jericó. Tudo é com a letra I. E então, o nome que salva está de volta. Começou com Shaul, Saulo de Tarso, Paulo pregando há 2000 anos atrás. E agora você ouve aqui ao ar livre, que o nome que salva é Yehoshua. O que você fará? Eu não sei. Não é problema meu. Minha responsabilidade aqui nesta hora é tão simplesmente proclamar o Evangelho, anunciar o Evangelho. Todos nós sabemos que, de acordo com as Escrituras, o Evangelho de Yehoshua, estamos no fim dos tempos.
talvez muito próximo do momento final, para o mundo, para a terra, para a sociedade, para os povos, para as raças, para as tribos, para as línguas, para as nações. A Bíblia diz em Ezequiel 38 e Daniel capítulo 11, a partir do versículo 40 e 45, que o próprio Deus vai puxar, trazer os russos, a Rússia, o Gog e o rei do norte para o vale de Jezreel, o vale do Megido, o vale do Armagedon. É ali, de acordo com a profecia da Bíblia, que vai acontecer a terceira guerra mundial, a última batalha. E mesmo Israel observa o Gog de Ezequiel 38. Sim, a Rússia é o Gog de Ezequiel 38, que está na terra de Magog. Já invadiu a Crimeia, já invadiu a Ucrânia. Para a Rússia chegar em Israel, só precisa invadir a Turquia depois da Ucrânia. Ninguém pode impedir o cumprimento da profecia da palavra de Deus. A Rússia, o Gog, da terra do Magog, vai descer em Israel. Vai a batalha do Armagedon, a guerra do Armagedon. E Apocalipse capítulo 16, João vê sair da boca do dragão um espírito de sapo, da boca da besta um espírito de sapo, e também da boca do falso profeta. O que são esses três espíritos de sapo do Apocalipse 16, versículo 14 ao 16? Um é o judaísmo, o outro é o catolicismo e o outro é o protestantismo. O protestantismo gerou os pentecostais evangélicos, como a Assembleia de Deus no Brasil, que tem 22 milhões de crentes, CCB, Congregação Cristã no Brasil, que tem 8 milhões, como a Quadrangular do protestantismo, um espírito de sapo, Igreja Luterana, Batista, Presbiteriana, Metodista, Congregacional, tudo é espírito de sapo. Do protestantismo vem o pentecostalismo evangélico em 1910, aqui no Brasil, em Belém do Pará, e foi com Daniel Berg Gunavingre. Mas em 1950 no Brasil veio o deuteropentecostalismo, com igrejas como Brasil para Cristo, Manuel de Melo, Deus e Amor, Missionário Davi Miranda, Casa da Bênção. E também do deuteropentecostalismo na década de 70, a última coisa se passou aqui no Brasil, o neopentecostalismo. Igreja Universal, Igreja Mundial, Igreja Internacional, Igreja Plenitude, esse monte de comunidade evangélica, Luz para os Povos, Videira, Fonte da Vida, Renascer, Sara Nossa Terra, tudo isso aí é o movimento do espírito de sapo. A Bíblia diz que esses espíritos de sapo iriam fazer maravilhas. Veja as maravilhas dentro das igrejas, todo tipo de fenômeno, todo tipo de acontecimento, pessoas rodopiando, rolando nas igrejas, rolando no chão, pessoas caindo no chão. O que é isso? As maravilhas dos espíritos de sapo. Mas devo dizer também que o catolicismo, do catolicismo veio o protestantismo, do protestantismo veio esses três movimentos aqui no Brasil: pentecostais, deuteropentecostais e o neopentecostalismo. Mas observe que o comunismo também surgiu. O comunismo diz não acreditar em Deus. Qual é a função do comunismo? O comunismo está aí para vingar o sangue de 68 milhões de cristãos que a Igreja Católica Romana queimou nas fogueiras da Santa Inquisição. Apocalipse 17 diz isso. A grande cidade de Roma, com 7 colinas, porém a Bíblia chama de grande prostituta, estava embriagada com o sangue dos santos. E o último aviso de Deus em Apocalipse 18, versículo 4 é esse: sai dela, povo meu.
Saem da igreja mãe, a igreja católica, saiam das igrejas protestantes, também saia desses movimentos pentecostais, deuteropentecostais e o neopentecostalismo no Brasil e no mundo. Porque o tempo do fim está a chegar. Do Gog, da Rússia, o Gog está a descer para Israel, e quem pode evitar? Em 1956, a Rússia, a antiga União Soviética, tinha bombas atômicas para implodir nos Estados Unidos, capaz de fazer uma profundidade na Terra de 51 metros para baixo da Terra. Porém, as bombas que a Rússia tem hoje, os Estados Unidos têm, a França tem, a Índia tem, o Paquistão tem. As bombas de hoje não é iguais às bombas de Hiroshima e Nagasaki no final da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Você sabe como que a Segunda Guerra Mundial acabou em 1945 com bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki? Quase 150 mil japoneses viraram sombra preta, viraram cinzas no Japão. E como terminou a Segunda Guerra Mundial, assim vai começar a terceira, com bombas atômicas. O problema hoje é que quem tentar escapar das bombas atômicas é totalmente diferente de 1956. Em 1956, uma bomba atômica era capaz de fazer uma profundidade, um buraco na Terra de 51 metros. Porém, hoje, a Rússia tem Satã 1, Satã 2. A pergunta é: quantas dezenas de quilômetros, se vocês quiserem escapar da grande explosão nuclear, do cataclisma nuclear, dos arsenais atômicos nucleares, você teria que cavar debaixo da Terra para escapar? Quantos quilômetros? Em 56 era 51 metros. Mas hoje as bombas estão sofisticadas. Muita gente na Europa, na Ásia, tem bunker, abrigo subterrâneo. Se as bombas atômicas vierem para o Brasil, quem é que tem bunker, abrigo subterrâneo? Os brasileiros mal conseguem ter um barracão, uma casa, muito menos um abrigo, uma casa subterrânea para escapar do cataclisma nuclear que está vindo sobre a Terra. O profeta Malaquias disse que não vai sobrar nem raiz nem ramo, e que os justos vão ressurgir no milênio, pisando sobre as cinzas dos ímpios. E Pedro, em sua profecia, disse que até esse céu vai pegar fogo. Não é só a terra e as obras que há na terra que vão queimar, até os céus. E tudo na terra vai ser queimado. Rede Globo, Rede Record, Rede TV, TV Bandeirante, campo de futebol, motel, drogas, crack, maconha, K9, bebidas alcoólicas, cigarro, a imoralidade, os motéis, a prostituição, a bigamia, a poligamia, tudo vai ser queimado. E não pense que quando a terra arder em fogo, como disse Pedro, que alguma igreja vai escapar. Nem mesmo a igreja adventista aqui no fundo, obra de milhões de reais, poderá escapar. Ô pregador, e como que eu faço para ser salvo desse cataclisma, desse terceiro ai que se aproxima da terra? A Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículo 9, que se você confessar Yeshua como seu único Senhor e crer que Deus ressuscitou ele dos mortos, você será salvo. É preciso invocar o nome do Senhor. Atos dos Apóstolos capítulo 2, versículo 21, a saber, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas o nome de Deus no Velho Testamento tem 4 letras, YHWH, o tetragrama hebraico do alfabeto hebraico. O nome de Deus no Velho Testamento, Deus o Pai, é Yehová. Yehová. Eu não sei se você sabia, mas o nome do Filho, no Novo Testamento, em Mateus 1:21, quando o anjo Gabriel apareceu à Virgem Maria, ele disse: põe o nome de Yeshua. O YHWH,
O nome do Pai está no Filho. Exatamente, o Filho disse: eu vim à terra para manifestar o nome do meu Pai. Mas Israel, os romanos, os gregos, os judeus não chamavam ele de Jesus. A letra J ainda não tem 500 anos. O nosso alfabeto português tem 812 anos. E como que iria chamar ele de Jesus lá na Judéia 2000 anos atrás? Se nem o inglês, o idioma inglês existia. O inglês tem 1500 anos. O português tem 812 anos. A letra J não tem 500 anos. Ô pregador! E como que eles chamavam o Filho de Deus lá no ano 30, 31, 32, 33? Yehoshua. Yehoshua. Yehoshua Mashiach. Você fala Jesus Cristo, mas é Yehoshua. Esse é o nome que salva. Esta é a pregação do tempo do fim. Esta é a pregação no momento final da humanidade. Deus está chamando todos os seus filhos, aqueles que têm os nomes escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo, para voltar à palavra. E quando eu digo voltar à palavra, é voltar à sã doutrina de Paulo, ao evangelho de Paulo. Em Romanos, capítulo 13, versículo 4, Paulo diz que honrado entre todos seja o casamento, o matrimônio. O homem casar puro, sem tocar em mulher, uma moça casar virgem. Isso é honrado, isso tem muito valor. Embora hoje a internet e a televisão não dá valor a isso. E nós estamos vivendo num tempo de sodomismo. A terra virou uma Sodoma e Gomorra. Mas Paulo disse: seja honrado entre todos vós o matrimônio e o leito conjugal sem mancha. O que é isso? É um leito conjugal sem masturbação, sem imoralidade. Os adúlteros e os fornicários. Quem é fornicário? É quem não está casado, que pratica relações sexuais ilícitas. Quem é adúltero? Adúltero é um homem casado, uma mulher casada que trai o companheiro e a companheira. Paulo disse: Deus julgará os adúlteros. Esse mesmo Paulo também escreveu no seu evangelho em Romanos: a ninguém deveis coisa alguma. Tem muita gente querendo ir morar no céu, mas é caloteiro. Compra e não paga. Pega emprestado e não devolve. Se você quiser ir morar no céu, a Bíblia diz: não deveis nada a ninguém. A ninguém deveis coisa alguma a não ser o amor. A não ser o amor mútuo. O amor um pelos outros. Se você pega dinheiro emprestado, pague. Se você pega alguma ferramenta emprestada, um alicate, uma tesoura, uma pá, uma enxada, uma escada, devolva. É isso aí, não? Simplesmente devolva. Estamos no tempo do fim. Estamos no tempo do fim. E o evangelho deve ser pregado originalmente como foi no princípio. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 11 que uma mulher, na hora de orar e profetizar, deve colocar o véu sobre a sua cabeça. Onde vemos isso hoje? Nas igrejas. A Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9, que uma mulher deve vestir vestidos decorosos, vestidos, traje com pudor. Porém hoje a moral está falida. A velhice está falida, a idade adulta está falida, tudo está falido no mundo. A juventude está falida, a adolescência está falida. Mesmo as crianças, a infância está falida. O que é isso no Brasil? Em escolas, assassinos, matando crianças, alunos matando professor. O que é isso? A infância está falida. O que é isso que vemos nas ruas hoje? As pessoas não usam roupas decentes. O que é isso? É a juventude, é a idade adulta, é a idade idosa falida. Tudo faliu no mundo. Antes que o mundo acabar em fogo, o mundo se despedaçou com a sua moral. Não há moral no mundo. O mundo é como um furúnculo podre que o carnegão já explodiu para fora.
Para onde você anda na rua é pus, é sangressão, é podridão, é pecado, é cigarro, é bebida, é aborto, é assassinato, é homicídio, é mentira, é sodomismo. O mundo já acabou há muito tempo. É por isso que o que resta para a terra é o terceiro ai, a terceira guerra mundial. Mas Deus, na sua grande misericórdia, na sua grande compaixão, na sua grande graça, grande favor imerecido, Ele nos convida ao arrependimento nesta hora. Arrependa-se, católico, arrependa-se, protestante, presbiteriano, metodista, batista, arrependa-te, pentecostal da Assembleia de Deus, da Igreja do Véu, arrependa-se, deutero-pentecostal da Deus e Amor, Brasil para Cristo, arrependa-se, neopentecostal da Universal Mundial, Sara Nossa Terra. Não fique pensando que a sua igreja irá te levar para o céu. Igreja hoje é loja, é empresa, é banco. Paulo nunca mandou as nações pagar dízimo. E de onde vem essa doutrina? Eu sei. Das 12 tribos de Israel, só os levitas podiam receber dízimo. E as nações, Paulo mandou os homens trabalhar. Paulo disse que o lugar de uma mulher em casa, boa dona de casa. Se uma mulher quiser trabalhar, ela trabalha em sua casa, ela dirige sua casa, mas o trabalho mesmo, Deus deu ao homem, com o suor do teu rosto, Adão. Gênesis 3,19, você vai conseguir o pão, mas hoje o que vemos hoje, uma inversão de coisas. É a mulher que tomou os empregos nas fábricas, indústrias e lojas. Também as mulheres estão sexy, estão fazendo striptease à luz do dia. É assim que atrai compradores. E os homens estão sem emprego, estão desempregados, está tudo virado, está tudo invertido nesta terra. É por isso que eu estou aqui a dizer, o mundo não vai acabar, já acabou. Acabou quando faliu o casamento, acabou quando faliu a virgindade, acabou quando faliu a pureza dos jovens, acabou quando faliu tudo, até a política está falida. Veja o nosso presidente Luiz Inácio da Silva fazendo propaganda para a Rússia, dizendo que a Ucrânia é culpada da invasão russa, dizendo que a Ucrânia deveria ceder um pedaço de terra, que a Rússia tinha direito de fazer o que fez. É a guerra! É a guerra! Eu disse, os três espíritos de sapo estão na terra: judaísmo, catolicismo e protestantismo, com as igrejas pentecostais, deuteropentecostais e evangélicas. Mas o comunismo também está na terra. O que é isso na Rússia? O que é isso na China? Que regime é esse? Na Coreia do Norte, em Pyongyang, com Kim Jong-un, é o comunismo, fazendo suas bombas atômicas, seus mísseis intercontinentais, porque o juízo de Deus vai cair sobre a terra. Eu não sou a favor do comunismo, da Rússia, da China, da Coreia do Norte. Também eu não sou a favor desse capitalismo dos Estados Unidos da América. Para mim, o que o mundo precisa é de um rei, e o rei está voltando. Quem é o rei? É Jesus? Não, senhor e não, senhora, é Yehoshua. O rei está voltando. O milênio vai ser implantado na terra. Satanás será preso por 1000 anos. Não haverá palavrão na terra. Não haverá bebida alcoólica e cigarro na terra. Não haverá motel na terra, prostituição na terra. O rei está voltando. Também não haverá igrejas na terra. Não haverá catolicismo no milênio, protestantismo no milênio, pentecostais, deuteropentecostais, igrejas evangélicas no milênio. O rei está voltando. E todos aqueles que obedecem o evangelho, que nasceram de novo, que foram transformados, os filhos e filhas de Deus, que abandonaram o mundo, abandonaram o pecado, esses estarão no milênio. Eu vim aqui em Goiânia nesta hora anunciar que o rei está voltando, e o rei tem um nome. Seu nome é Yehoshua. Não é Jesus. A letra J não existe no hebraico. Em Atos 26, versículo 14, Paulo, Shaul de Tarso, disse para o rei Agripa:
Eu não fui desobediente à visão celestial, ó rei Agripa. Mas no caminho de Damasco eu ouvi uma voz que falava comigo em língua hebraica e caímos por terra. E a voz disse: Shaul, Shaul, por que você me persegue? Eu sou Yehoshua. Eu sou Yehoshua. E então Paulo pregou em Yehoshua. Mas a Igreja Católica, através de Jean Jorge Tricino, trouxe Jesus. Pregar Jesus e pregar São Expedito é a mesma coisa. Pregar Jesus e pregar São Jorge é a mesma coisa. Pregar Jesus e pregar Maria é a mesma coisa. Isso só te leva para dentro do catolicismo romano. Abandone a Igreja Católica e as suas filhas protestantes. Nesta hora, quando o Evangelho de Deus volta à terra como foi no princípio, está aqui de novo, sendo pregado. Quem entenderá esta pregação? Quem crerá nesta pregação? Eu prego Yehoshua. Eu não prego congregação cristã no Brasil. Eu prego o Filho de Deus, Yehoshua. Olha, que Deus abençoe aqueles que escutam esta pregação nesta hora. Que Deus possa te ajudar a crer, te dar a graça para crer nesta pregação que eu estou pregando aqui nesta hora em Goiânia, Goiás. Amém.